Romanos capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 1. Então, meus irmãos, Romanos capítulo 11. Antes de ler aqui o capítulo 11, deixa eu ler só o finalzinho do 10 para os irmãos lembrarem do contexto do que Paulo vinha falando um pouquinho antes, certo? Versículo 19 do capítulo 10, Paulo diz assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Falando aqui dos gentios. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E aí no versículo 1 do capítulo 11, ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Ele responde: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então eu vou lendo aqui, explicando para os irmãos, depois eu leio o resto, vamos ver até onde a gente chega hoje. Então Paulo tinha acabado de falar sobre o quanto Israel... Obrigado, irmão. O quanto Israel tinha sido rebelde contra Deus, tinham se rebelado contra Deus, desobedecido o Senhor, se afastado de Deus. Ele tinha falado isso claramente aqui no finalzinho do 10 que a gente leu. Lembre aí que Deus disse: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aí Paulo, como ele sempre faz aqui nessa carta aos Romanos, ele gosta de lançar perguntas que as pessoas poderiam perguntar a ele, e aí ele já dá a resposta. E alguém poderia fazer essa pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus realmente abandonou totalmente o povo de Israel? Aquele povo que ele escolheu para ser o seu povo, mandou a lei, mandou os profetas, povo de onde vieram os patriarcas, onde Deus se manifestou de maneira maravilhosa. Será que depois de tudo isso, Deus rejeitou? Alguém poderia ter pensado isso. E Paulo vai agora, no início, nesse capítulo 11, fazendo aqui um resumo do capítulo. Paulo vai explicar o plano de Deus para o povo de Israel, como nação. Paulo vai mostrar que Deus não rejeitou o seu povo. Pelo contrário, Paulo vai mostrar como Deus trabalhou para salvar tanto o povo de Israel como os gentios, mostrando como Deus desejava alcançar todos os povos com a sua misericórdia, salvar não apenas os judeus, mas pessoas de todas as nações do mundo. E Paulo vai mostrar aqui, de maneira assim, brilhante, que Deus não rejeitou o povo de Israel. Deus não os expulsou da sua presença e agora não quer nem conversa com eles. Deus não fez isso. E é isso que Paulo vai mostrar aqui, nesse capítulo 11, claramente. E ele responde: de modo nenhum. Quando Paulo fala esse de modo nenhum, ele está dando uma ênfase muito grande para mostrar que, olha, nem pensem isso na cabeça de vocês, porque não tem chance de acontecer. De maneira nenhuma, não foi isso que Deus fez. No caso aqui, Deus não rejeitou o povo de Israel. E aí ele vai dar aqui algumas razões, mostrando o porquê que Deus não rejeitou o povo de Israel. Ele vai dar aqui evidências, começando com a própria vida dele, para mostrar como Deus não rejeitou o povo de Israel.
Por isso que ele começa dizendo: eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele começa com o seu próprio exemplo. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus não rejeitou porque ele é israelita. Ele é da tribo de Benjamim e foi salvo por Deus. Foi alcançado por Deus. Então a vida dele é uma prova de que Deus não rejeitou o povo de Israel. Deus ainda deseja salvá-los. Deus ainda quer que daquele povo, daquela nação, saiam pessoas para servirem a Ele. Então Paulo é um grande exemplo disso, a própria vida de Paulo, porque Paulo é um israelita que fez tanto mal à igreja e mesmo assim Deus o salvou. Mostrou a sua misericórdia e graça na vida dele e ele foi salvo. Então essa é a primeira evidência. Mas Paulo dá mais evidências de como Deus não rejeitou o seu povo. Ele continua falando aqui agora e vai dizer assim: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Aqui Paulo vai lembrar as pessoas do que aconteceu com Elias. Elias, houve um momento da vida dele, depois daquele episódio, onde ele clamou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e consumiu ali o sacrifício, e depois mataram os profetas de Baal. E ele foi se esconder numa caverna e ele ficou achando que não tinha ninguém com ele, que ele estava sozinho, que só tinha ele ali naquele meio do povo de Israel servindo a Deus. Ele ficou meio depressivo, ficou meio triste com isso e desabafou com Deus, achando que não tinha mais ninguém com ele. E aí o versículo 4 diz assim: que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então naquela época Deus mostrou para o povo, para Elias, que ele não estava só. Ele pensava que ele estava só, mas Deus na verdade tinha 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal. 7.000 pessoas que eram fiéis a Deus, que adoravam somente ao Senhor. Ele não sabia disso, não tinha percebido, mas havia esse povo. E aí Paulo pegou isso como comparação, para dizer o quê? Versículo 5: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então Paulo mostra claramente aqui o quê? Que Deus não rejeitou o seu povo. Pelo contrário, ele começa com o seu exemplo, e aí depois ele diz que assim como foi na época de Elias, naquela época de Paulo, também havia um remanescente, segundo a eleição da graça. Havia um povo também que Deus tinha salvo, do meio dos israelitas. Ele está falando isso para mostrar que do meio daquela nação, Deus tirou pessoas, salvou pessoas. Deus não rejeitou toda a nação. Houveram pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que estavam entre o povo eleito de Deus, aqueles que foram salvos pela graça por meio da fé. Então haviam pessoas ali, um remanescente, pessoas dentre os judeus que haviam sido salvos. Então Paulo começa a mostrar aqui claramente que Deus, ele não rejeitou o seu povo totalmente, porque dentre aquele povo de Israel haviam pessoas salvas pela graça de Deus. E aí ele diz no versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras.
Do contrário, a graça já não é graça. Então ele dá uma explicação aqui sobre graça. Nós já falamos muito sobre isso, mas só enfatizando mais uma vez. Se a salvação é pela graça, a eleição é pela graça, então não é por mérito humano, não é por algo que a gente faz para poder merecer, para conquistar a salvação. Não são por atitudes nossas que a gente recebe a salvação porque mereceu. Não é dessa maneira. Quando Paulo ensina que é pela graça, é porque foi um favor de Deus dado a nós, que a gente recebeu sem merecer. E como foi que a gente recebeu? Por meio da fé. Quando a gente creu, quando a gente ouviu a mensagem do Evangelho e creu, colocou a nossa fé em Jesus Cristo, a gente é salvo pela graça. Não porque a gente fez algo para merecer. Graça, ela tem que ser algo que é um presente, onde eu recebo não por merecimento. Então é dessa maneira que Deus salva as pessoas. Paulo deixa muito claro aqui. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. E o que Israel busca? Salvação. Mas, no geral, o povo não conseguiu, não foi salvo. Mas por que não foi salvo? Aí ele diz, mas a eleição o alcançou, pela eleição de Deus. Os mais foram endurecidos. E aí ele vai dizer, como está escrito. Aí eu vou explicar aqui, depois eu leio o restante do versículo. Então ele vai dizer o quê? Olha que coisa interessante, irmãos. Israel buscava a salvação. O povo de Israel queria ser de Deus. Paulo, em outras partes, até fala que o povo era zeloso, era religioso. Em certo sentido, eles queriam ser de Deus, queriam ser um povo de Deus. Só que o povo de Israel cometeu um erro grave. Por isso que eles não conseguiram. Porque eles não seguiram o que Paulo falou um pouco antes aqui. Eles não entenderam que a salvação é por graça. Eles buscaram tentar conquistar a salvação por obras. Muitos judeus achavam que iam ser salvos se guardassem a lei de maneira perfeita, se fossem obedientes totalmente à lei, se cumprissem todos os rituais, salvos por obedecerem à lei de Moisés. Muitos judeus achavam isso. Por isso que muitos judeus perseguiram Paulo, queriam matá-lo, porque eles tinham ódio de Paulo, porque Paulo pregava salvação pela graça, e não por obediência à lei de Moisés, não por obediência a todos os rituais e cerimônias que foram dados ao povo judeu, tipo circuncisão, guarda de sábado, não comer certos tipos de alimentos, seguir todas as festas judaicas. Os judeus achavam que quem não seguia isso estava perdido, não era de Deus. Muitas vezes eles queriam impor isso à igreja. Eles chegavam para as pessoas que se convertiam e diziam: olha, se você não seguir a lei de Moisés, você não vai poder ser salvo. Você tem que se circuncidar, tem que guardar sábado, tem que seguir todas as festas, dietas alimentares, e queriam colocar esse fardo sobre os cristãos. Causaram muitos problemas nas igrejas por causa disso. Por quê? Porque eles queriam obter a salvação por obras, por obediência à lei. E foi exatamente por esse motivo que a maioria dos judeus não alcançou a salvação. Porque eles rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo, que estava trazendo a salvação simplesmente pela graça, por meio da fé. Bastava crer na pessoa de Cristo para ser salvo. Colocar sua fé nele, entregar sua vida a ele e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida.
não era preciso guardar a lei de Moisés para ser salvo. E o povo judeu rejeitou essa mensagem, rejeitou a salvação pela graça. Por isso que eles não foram salvos. Mas como Paulo disse, a eleição o alcançou, como ele explicou antes, a eleição pela graça. Deus elegeu para a salvação, a gente já estudou muito sobre isso aqui, elegeu antes da fundação do mundo, aqueles, como diz lá em Pedro, que pela sua presciência, sua capacidade de conhecer de antemão as pessoas e todas as coisas, Deus já sabia quem seriam aqueles que iriam colocar a sua fé em Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Deus elegeu essas pessoas que ele sabia que iam crer para serem salvos pela graça. Então, essas pessoas foram salvas pela graça. E os outros? Aí o que Paulo vai explicar aqui, o que foi que aconteceu com os outros? Os mais foram endurecidos. A gente já estudou isso aqui também no capítulo 9. O que significa esse endurecimento? Relembrando aqui os irmãos para refrescar a memória. Quando uma pessoa fica rejeitando a oferta de salvação, Deus fala com ela, chama ela ao arrependimento, e ela sempre responde com incredulidade e fica endurecendo o seu próprio coração. Chega um momento, muitas vezes, e foi o que aconteceu com esses judeus incrédulos, onde Deus endurece essas pessoas. O que significa isso? Deus as abandona no seu próprio pecado. De tanto elas serem incrédulas e rejeitarem a mensagem, chega um ponto que Deus diz: pois tá bom, é isso que vocês querem? Vocês não querem saber? Estão o tempo todo rejeitando? Pois eu vou deixar vocês seguirem o caminho que vocês querem, no pecado, na incredulidade, longe de mim. E não vou mais agir no coração de vocês, pelo menos não com a intensidade como era antes. Deus deixa elas seguirem o rumo de pecado que elas querem. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, na sua maioria. Rejeitaram tanto o Messias que Deus os endureceu. É por isso que ele agora vai dizer assim, como está escrito. E aí ele vai citar aqui dois textos do Antigo Testamento, um texto de Isaías e outro texto de Salmo, que foi de Davi. O primeiro de Isaías diz assim: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. O que é espírito de entorpecimento? É como que uma pessoa... quando você está entorpecido, é como se você tivesse drogado, assim, fora do seu sentido, fora de si, você meio que anestesiado, endurecido. O sentido é esse. Está entorpecido, insensível a Deus. Foi o que Deus fez com eles. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Isso aqui foi um juízo de Deus contra aqueles de Israel que eram incrédulos. Foi isso que aconteceu. E foi dito lá por Isaías e por Davi que Deus ia fazer isso. Mas é muito importante a gente compreender isso, irmãos, que Deus, ele exerceu esse juízo contra aqueles que foram incrédulos e que durante muito tempo ficaram rejeitando a mensagem e endureceram o seu próprio coração. Deus não chegou e fez isso de maneira assim aleatória, pegou uma pessoa qualquer e decidiu: eu vou endurecer você, para que você nunca queira me buscar, para que você nunca queira a minha presença. Não foi assim que aconteceu. Isso aqui foi uma consequência
de muita rejeição por parte do povo com relação a Deus. Como a gente até estudou no capítulo 9, eu mostrei lá, havia o exemplo de Faraó, de como o texto mostra que Faraó muitas vezes endureceu-se a si mesmo, rejeitou a Deus. Depois dele fazer isso várias vezes, foi que o texto começou a dizer que Deus endureceu o coração dele, como consequência da atitude de incredulidade dele. Então vamos continuar. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Ou seja, o que essa pergunta significa? Em outras palavras, a pergunta é o seguinte: será que eles tropeçaram para ficarem caídos definitivamente? Deus rejeitou de uma maneira total e definitiva, não tem mais chance nenhuma para eles, vão ficar caídos e prostrados, afastados de Deus para sempre. Aí o que Paulo responde? De modo nenhum. Não foi essa a vontade de Deus. Aí, irmãos, atentem bem para o que Paulo vai explicar agora, porque ele vai começar a mostrar o plano de Deus. Você vai ver como o plano de Deus com relação à salvação da humanidade é algo maravilhoso. Como Deus foi sábio, como Deus agiu de uma maneira sábia e linda para poder alcançar todas as pessoas. Ele vai dizer assim: mas pela sua transgressão, transgressão de quem? Dos judeus, o pecado deles. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, que são todos os povos que não são judeus, para pô-los em ciúmes. Por quem em ciúmes? Os judeus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha como foi que Deus agiu. Deus, irmãos, ele sabia que Israel ia rejeitá-lo, que na sua maioria, quando ele enviasse o seu filho, eles iam rejeitar Jesus Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. E aí Paulo explica que pelo fato deles terem pecado, cometido esse pecado de rejeitar o Messias, foi que a salvação veio para os gentios, para nós, para os outros povos. Depois que Israel rejeitou, aí Deus enviou a salvação para todos os povos. E aí talvez você tenha ficado se perguntando assim: irmão, quer dizer que Deus só levou a salvação para os gentios porque Israel rejeitou? E se Israel tivesse aceitado? Então quer dizer que Deus não ia salvar os outros povos? Não é bem assim, irmãos. Deus sempre teve intenção de salvar pessoas de todas as nações, de alcançar o mundo todo com o Evangelho. Mas Deus sabia também que o seu povo, o povo judeu, ia rejeitá-lo. Então o que foi que Deus pensou? Como foi que ele agiu? Essa rejeição do povo judeu, preste atenção, essa rejeição do povo judeu vai ser o meio que eu vou usar para alcançar todos os povos. Vai ser o motivo para eu estender a minha salvação para todas as pessoas. Eles vão rejeitar e aí depois eu vou estender para todos os povos. Para você entender, eu vou usar aqui uma comparação. Eu sei que muitos assistiram a novela Gênesis, né? Como eu assisti também, tem muita coisa boa. Só fazendo uma observação, a gente só tem que ter cuidado com essas novelas da Record, é porque você tem que conhecer a Bíblia. Porque se você não conhecer, você vai achar que tudo que passa ali está na Bíblia. E tem muita coisa que tem lá na novela que não está na Bíblia, né? E você tem que ter esse discernimento. Infelizmente tem gente que assiste, aí pensa que tudo que está ali está na Bíblia. E tem coisa ali que é viagem do autor da novela, para encher linguiça, né? Para poder fazer mais capítulos, que não está na Bíblia. Isso foi só uma observação. O que eu queria dizer?
Como nós vimos lá na história, na Bíblia, José ele foi vendido como escravo para o Egito. E Deus usou aquela situação, através daquela situação, Deus levou José a ser governador do Egito. Mas será que Deus só levou José a ser governador do Egito porque os irmãos dele venderam ele como escravo para o Egito? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês refletirem. E eu creio que não. Deus sempre teve aquele plano para José. Deus não queria que fosse daquele jeito. Não necessariamente daquele jeito. É óbvio que Deus não se agradou porque os irmãos venderam ele como escravo, porque ele foi preso, foi injustiçado, sofreu. Deus não se agradou com isso. Deus não queria o sofrimento dele daquela maneira. Mas foi um meio que ele usou para levar ele a ser governador. Ele ia ser governador de todo jeito, porque era o plano de Deus para preservar o povo no meio daquela fome que ia vir sobre a terra. De todo jeito ele ia chegar lá. Eu não sei como é que seria se ele não tivesse sido vendido. A gente não sabe. Mas Deus ia levar ele àquela posição porque Deus já tinha mostrado que ia fazer isso. É a mesma coisa aqui com relação a Israel e os gentios. Deus ele ia salvar os gentios também, de uma maneira ou de outra. Mas como ele sabia que o povo de Israel ia rejeitar, então ele pensou, eu vou usar essa rejeição, vai ser através disso, esse vai ser o motivo que eu vou usar como justificativa para o evangelho se estender aos gentios. É por isso que Paulo fala, pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Ou seja, foi pelo fato deles terem rejeitado que aí Deus decidiu estender aos gentios. Foi o meio, o motivo que Deus quis para estender a sua salvação. E por que Deus estendeu a salvação aos gentios também? Além de querer salvar os outros povos, Deus tinha um outro motivo também. Porque Deus não abandonou o povo de Israel. Então qual era o outro motivo da salvação ter vindo também a todos os povos? Causar ciúmes nos judeus. É exatamente o que Paulo disse aqui. Para pô-los em ciúmes. O desejo de Deus é que os judeus, ao olharem os gentios sendo salvos por Cristo, eles sintam também no coração a vontade de se voltar para Cristo. O desejo de Deus é que em algum momento eles parem e reflitam mais ou menos assim: olha, Jesus veio do meio de nós, Jesus era um judeu, veio dos judeus e agora ele se tornou o salvador de pessoas de outras nações e nós rejeitamos aquele que Deus mandou primeiramente para nós, do meio do nosso povo que Deus levantou para ser o Salvador. As outras nações o aceitaram, estão sendo abençoados e nós rejeitamos. Nós temos que corrigir isso, temos que nos voltar para Ele, temos que acreditar nele e participar disso que era primeiramente para nós e a gente rejeitou. Esse é o desejo para o povo de Israel, que eles em algum momento caiam em si e pensem dessa maneira e se convertam a Cristo. Essa é a vontade de Deus, que a salvação dos gentios cause ciúmes nos judeus. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, ou seja, o pecado deles trouxe riqueza para o mundo, ou seja, que foi a salvação, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O raciocínio de Paulo aqui é o seguinte: se eles, rejeitando, trouxeram tantas bênçãos para as outras nações, as bênçãos vieram, a salvação por meio da rejeição deles, imagine quando eles, em massa, se voltarem para Cristo. Aí é que a bênção vai ser grande mesmo. Aí é que vai ser uma bênção total, grandiosa, maravilhosa. É isso que Paulo está querendo dizer.
E isso vai acontecer, como a gente vai ver aqui mais na frente. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Incitar a emulação que ele fala aqui é ciúmes, causar ciúmes no povo, né? E que eles sejam salvos. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Se não vida dentre os mortos. Mais uma vez ele fala a mesma coisa. Se a rejeição deles trouxe bênção, quanto mais quando eles forem salvos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Ou seja, se os primeiros frutos, a primeira porção da colheita, né, é santa, imagine a totalidade, quando for na totalidade. Ele está falando aqui mais ou menos o seguinte: se só um remanescente dos judeus foi salvo até agora, que são as primícias, os primeiros frutos, imagine quando a massa, de maneira total, for restaurada. Não que todos os judeus vão ser salvos, mas a gente vai ver aqui que vai haver uma salvação grandiosa dentre os judeus ainda. Isso foi profetizado aqui por Paulo. Então vai ser uma bênção muito maior. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, aqui ele está se referindo a quê? Entenda a comparação, irmãos, que Paulo vai fazer aqui. Ele vai comparar o povo de Deus a uma oliveira, que tem a raiz, que eu creio aqui a raiz é Cristo, que sustenta a oliveira, assim como ele é a pedra angular que sustenta o edifício, assim como ele é a cabeça do corpo, ele é a raiz da oliveira. A oliveira é todo o povo de Deus. Cada ramo da oliveira é uma pessoa, cada ramo que está enxertado na oliveira se refere a um crente. Essa é a comparação que Paulo vai fazer aqui. E ele fala: se porém alguns dos ramos foram quebrados. O que ele está querendo dizer? Que algumas pessoas, alguns ramos dessa oliveira, algumas pessoas desse povo de Deus foram quebrados, se afastaram de Deus. Em outras palavras, houveram pessoas do povo de Israel que foi escolhido para ser povo de Deus, e essas pessoas se afastaram de Deus por causa da sua incredulidade. Essas pessoas são como ramos que foram quebrados, que foram tirados da oliveira. Pessoas que eram povo de Deus ali, no sentido de estar na nação escolhida, mas rejeitaram a Deus e foram quebrados. E aí ele continua dizendo: e tu, sendo oliveira brava. Tu aqui, ele está falando, irmãos, dos gentios. Nós, aqueles que não são judeus, nós somos como ramos de uma oliveira brava. O que é uma oliveira brava? É como se fosse uma planta selvagem, um tipo de oliveira selvagem. Não era a oliveira mesmo do povo de Deus. Mas o que foi que Deus fez? Preste atenção. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então nós somos como ramos de uma oliveira brava, uma oliveira selvagem. Essa oliveira selvagem, na comparação aqui, é como se fosse o mundo. E nós éramos ramos dessa oliveira, pessoas do mundo. Nós fomos tirados dessa oliveira
e fomos enxertados, colocados na oliveira legítima, que é o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus pegou pessoas do meio dos gentios e os salvou e fez com que essas pessoas se tornassem povo de Deus. Foi isso que Deus fez conosco. Nós não éramos povo. Nós estávamos em maldição. Vivíamos distantes de Deus. Paulo explica muito sobre isso em outras cartas. Estávamos afastados de Deus, das suas promessas, das suas bênçãos. Mas Deus nos alcançou por meio do Evangelho de Cristo. Nos salvou pela sua graça, por meio da fé. E aí nós fomos enxertados nessa oliveira. Nós não somos ramos, assim, vamos dizer, legítimos, originais. A gente não era parte do povo de Deus originalmente, mas Deus pegou a gente e enxertou nessa oliveira. Para quem não sabe o que significa enxertar aqui, é quando você pega um galho de uma outra planta e enxerta numa outra planta, que não é a planta original dela, para que ela possa... E aí tem toda uma técnica lá para fazer aquele galho sobreviver naquela planta e produzir fruto numa planta que ela não é originariamente daquela planta. É um enxerto. Nós fomos enxertados na oliveira. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele continua dizendo: te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós nos tornamos participantes da raiz, que eu creio que ele está se referindo a Cristo, que é aquele que sustenta a oliveira, de onde vem todo o alimento para a planta. E nos tornamos participantes da seiva, ou seja, todas as bênçãos agora que o povo de Deus recebe, a gente recebe. Somos participantes, somos salvos, somos abençoados por Deus. Temos o Espírito, temos o perdão, temos a salvação, a alegria, a paz, tudo mais. Versículo 18: não te glories contra os ramos. Paulo aqui vai fazer um alerta agora. Não te glories contra os ramos, ou seja, os judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não se vanglorie não comece a se orgulhar, tipo dizendo assim, tá vendo aí? A gente não era povo, Deus nos salvou, nós somos melhores que os judeus. Não tenha esse tipo de pensamento, porque você é sustentado pela raiz. Então seja humilde. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. A gente já estudou sobre isso, né? Foram quebrados porque foram incrédulos. Nós vamos aqui até o 24, viu, irmãos? Eu vou um pouquinho mais rápido aqui nesses versículos. Estou terminando já. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Ou seja, pela fé você está na oliveira. Não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, tenha temor a Deus, não se ensoberbeça. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Deixa eu fazer uma observação aqui, irmãos, porque quando você lê esse texto superficialmente, a ideia que parece transparecer aqui é que a pessoa pode perder a salvação. Tem muita gente que pega esse texto para ensinar isso. Olha, tá vendo? Se você não permanecer, Deus vai te cortar. Você vai perder sua salvação. Vai ser rejeitado por Deus. Nós temos que lembrar o que foi que Jesus disse para nós: aquele que vier a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora. E existem outros textos também que falam sobre como todos aqueles que o Pai deu a Cristo, Ele os ressuscitará no último dia, que nenhum desses Ele vai perder, porque são dele. Uma vez que nós recebemos a salvação, Deus, Ele vai nos sustentar até o fim. Aquele que é verdadeiramente salvo, que realmente teve uma fé salvífica. Nós temos vários textos que ensinam isso, não dá tempo a gente ver tudo. Eu vou ler aqui só um texto para vocês, para clarear um pouquinho isso aqui. 1 Coríntios 15, versículo 2 diz assim. 1 Coríntios 15, 2. Eu vou ler um também. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Paulo está dizendo em outras palavras aqui o seguinte: olha, a prova de que vocês são salvos é vocês permanecerem firmes até o fim. Isso é a prova de que alguém foi salvo de verdade. É a evidência de que a salvação foi real. Porque aquele que creu em vão, como ele diz aqui, se você creu em vão, você não vai conseguir permanecer até o fim. Porque não foi uma fé verdadeira. Foi uma fé temporal, uma fé falsa, uma fé inútil. Parece ser uma fé verdadeira, mas não é. Então, irmãos, resumindo, a gente tem que entender o seguinte: quem tem uma fé verdadeira persevera até o fim. Quem tem uma fé que os teólogos chamam de fé temporal, que não é uma fé verdadeira, uma fé salvífica, essa pessoa até parece crente, frequenta a igreja, participa das coisas, recebe muitas bênçãos até, às vezes, da parte de Deus, está ali no meio do povo, se batiza e tudo mais. Às vezes tem todo o jeito de crente, mas chega um dado momento que a pessoa de repente apostata da fé, nunca mais volta, não quer nem saber de Deus. Muitas vezes uma pessoa assim nunca se converteu de verdade. Eu não estou dizendo que todo mundo que se desviou é assim, preste atenção, mas tem gente que é por isso, porque nunca foi crente, porque aquele que persevera até o fim. Ele pode até se desviar, se afastar durante um tempo, mas em algum momento ele vai voltar, porque ele foi salvo de verdade. Então, quando Paulo ele faz uma advertência como essa aqui, dizendo assim: se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Nós temos que entender que Paulo está falando para uma congregação local, uma igreja local, onde ele não sabe quem é crente. Teoricamente, ele considera todo mundo ali como crente, mas ele não sabe quem é crente de verdade. Então ele chama todo mundo de irmão, ele fala como que todo mundo tivesse fé realmente, mas ele fala que aquele que não tiver realmente uma fé verdadeira, que não permanecer, será cortado. Será cortado do meio ali do povo, da fé que ele dizia ter, mas que não tinha de verdade. É como diz lá em 1 João, né? Saíram do meio de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, estariam conosco. Então aqui não está falando de perda de salvação, mas está falando de pessoas que pareciam ser crentes, mas não eram, e que se não permanecerem na videira, serão cortados, se manifestarem incredulidade, se apostatarem da fé, vão ser cortados no meio do povo de Deus ali, não vão participar de mais nada. Versículo 23. Eles também, aqui falando dos judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui Paulo mostra como o desejo de Deus para os judeus é salvá-los. Se eles não permanecerem na incredulidade, se eles ouvirem a mensagem e colocarem a fé em Cristo,
Deus os salvará. E Deus é poderoso para os enxertar de novo, ou seja, vão ser povo de Deus, participar da oliveira. Pois se foste cortado daqui por natureza, era a oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Em outras palavras, Deus, se Deus pode cortar aqueles que por natureza não eram da oliveira e colocar na oliveira, quanto mais aqueles que eram da oliveira mesmo, Deus não pode enxertar de novo. Ou seja, aqueles que eram judeus realmente receberem a salvação de verdade. Pode acontecer. E é o que Deus quer. E é o que vai acontecer. Paulo fala sobre isso mais na frente aqui. Mas eu vou parar por aqui no versículo 24. Amém?